Olá, estamos aqui mais uma vez, né, no nosso podcast Gotas de Sabedoria, e nesta oportunidade temos a nossa irmã, querida irmã Sônia conosco, que vai falar de um assunto muito importante, muito interessante. Mas antes, eu quero já te pedir que você dê o seu like aí, aperta o seu dedo aí no like, né? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva também no nosso canal. E que já aproveite aí também, compartilhe nas suas redes aí, chamando as pessoas para vir assistir o nosso programa de hoje, porque tem assunto precioso hoje, assunto muito importante. Irmã Sônia, é uma alegria muito grande recebê-la aqui no nosso podcast Gotas de Sabedoria. Você fique à vontade, né? E é uma alegria imensa estar com você aqui. Eu que agradeço pelo convite, estou muito à vontade, né, em estar aqui com vocês. E é uma alegria muito grande, né, poder falar de um assunto tão importante, que é essa questão de educação de filhos, né? Então, eu fiquei muito feliz pelo tema e pelo convite. Maravilha. Então, vocês viram aí, né, o nosso assunto hoje é um assunto muito importante para a sua casa, para a sua família. Nós vamos hoje tratar de criação de filhos, né? E, mais uma vez, nós pedimos que você compartilhe aí para que abençoe outras famílias que você saiba, né, que tem necessidade nesta área. Mas Sônia, fale um pouquinho aí sobre você para nós, né, e para aqueles que estão nos assistindo. Quem é a Sônia, né? Compartilhe conosco um pouquinho aí. Muito bem. Bom, eu sou casada com o Moisés, como eu sempre gosto de falar, que é o homem mais bonito que existe, né? Com certeza, né? Eu sempre brinco assim, as mulheres não gostam, ficam bravas, porque cada uma acha o seu mais bonito, né? É verdade. E temos 2 filhas, né? A moça já, Vitória e a Júlia, e eu estou aí na psicologia já há alguns anos, formada, que é um sonho muito antigo que era, né, trabalhar com a psicologia. E também temos o curso de teologia que nós fizemos como missões. Inclusive foi até esse processo aí. Entrei na faculdade de psicologia lá em São Paulo e não fiquei, porque aí recebi o chamado para o Instituto Bíblico. Parei a psicologia lá, fiz o Instituto Bíblico e depois aqui em Mato Grosso que eu fui fazer novamente o curso. Já tem 10 anos que nós estamos trabalhando, né, na psicologia como ministério também, né, e servindo a Deus na Igreja Presbiteriana da cidade de Salmen, ali do nosso querido pastor Adilson. Gente boa. Gente boa. É, pastor Adilson é gente boa. Ele tem que estar nos assistindo aí agora. Opa! Vamos cobrar dele, né? Nós vamos cobrar dele, com certeza. Manda aí, ó, pastor Adilson, venha participar conosco do nosso podcast, né? Sim. Irmã Sônia, compartilhe conosco, é sempre muito importante quando nós trazemos uma pessoa aqui, a gente conversa um pouco sobre a questão da conversão. Você tem algum fato importante que você poderia compartilhar conosco, né? Como se deu a sua conversão? Bom, eu sou do estado de São Paulo, né? Sou de Lins, nasci em Penápolis, mas morava em Lins, e meus pais eram da Metodista na época. Meu pai, na verdade... minha mãe era presbiteriana de muito tempo e o meu pai acabou se convertendo na Metodista. Ele até era zelador da igreja na época, e aí nós morávamos lá e crescemos ali dentro da igreja, dentro desse contexto de igreja, né, desde criança. Mas quando chegou no período da adolescência, como acontece com muitos adolescentes, nós passamos aí, desviamos e passamos um período aí meio depressivo, né? Essas coisas que nós vamos até falar um pouco sobre isso, pensando aí na fase da infância e tudo mais, sobre a depressão, essas coisas. E naquele período ali, longe da igreja, nós tivemos até essa experiência de até uma tentativa de suicídio. E isso daí foi o que causou o maior impacto na minha vida, que me fez entender que eu precisava voltar para Deus, né? Que eu não iria encontrar em nada razão para a minha vida. Naquele período ali, eu tinha meus 14 anos de idade, mais ou menos, e foi quando, então, eu comecei a voltar, mas voltar muito lentamente. Eu ia à igreja,
Aí na presbiteriana, não mais na metodista. Uhum. Eu ia para a igreja, ficava no último banco para não conversar com ninguém, porque eu só queria ouvir a mensagem, né? Uhum. E ali foi nesse processo que eu entreguei minha vida a Jesus, me converti, isso já tem, né, não vou falar quantos anos, porque eu vou denunciar a minha idade, então eu prefiro que vocês fiquem imaginando a minha idade. Pronto, verdade. Mas aí estamos aí caminhando, e nesse processo aí, né, de Maravilha. conversão, ou melhor, foi a maior e melhor decisão que eu tomei na minha Acontecimento da sua vida, história, né? foi de conhecer a Jesus como Salvador. Isso. Irmã Sônia, em 2018, né, você escreveu um artigo para o site, né, de uma revista, Sandia, é isso mesmo? Saúde. Revista Saúde. Isso. Né? Uhum. Isso, é para a revista Saúde. E ali você abordou sobre a questão da primeira infância, né? Da primeira infância. E então é bom você compartilhar conosco, né, qual a importância, né, dos pais compreender esta fase, né, visando o desenvolvimento da sua criança, do seu filho e as suas consequências, né, na vida adulta. Inclusive, quando nós participamos dessa revista Saúde, foi juntamente com a minha irmã, que é psicóloga também, a Sâmia, e nós, na época, ministrávamos um curso chamado Educando com Amor, né? Onde o alvo era justamente pais com filhos até 7 anos de idade, que é a fase do desenvolvimento da primeira infância. Então, por isso que tem esse artigo e tem outro, se eu não me engano, no mesmo período, saiu outra revista com outro artigo, justamente falando da questão dos jogos eletrônicos. Mas, não querendo, né, ir direto ao que o pastor colocou, a importância da primeira infância na educação com relação até a fase adulta. Olha, o quanto isso é importante, né? E como a gente percebe o sofrimento dos pais depois lá na frente por não observarem, por não conhecerem como se dá o desenvolvimento da primeira infância. Porque o que acontece? E perde o time, né? Porque se você não sabe em que fase o seu filho está ali, né, desde o ventre até os 6, 7 anos de idade, que é justamente o período que se forma a personalidade, né, que se... ali, depois dos 7 anos, vamos colocar aqui, a personalidade a gente não vai conseguir mudar, né? Se for, pode ser trabalhada, mas não mudada. Então, se há essa percepção por parte dos pais de conhecerem esse processo de mudança, muitas coisas poderiam ser tratadas de maneira diferente. Então, por exemplo, tem o período da fase da criança, desde o ventre. Então, está ali no ventre, é um momento, né? Como que os pais têm que lidar quando a criança ainda não nasceu, tá? Desde ali do começo do ventre materno. Inclusive, a gente sempre fala que a psicologia com a Bíblia, a gente, né? Porque a Bíblia fala lá em Deuteronômio o quê? Inculca na criança no ventre, né? Antes da criança nascer. Exatamente. E a psicologia também fala que você comunica com o seu bebê então, lá. já começa desde essa primeira fase aí, uma importância muito grande, onde os pais deveriam estar comunicando e conversando com esse bebê o tempo todo. Depois esse bebê nasce, vai passar pela fase ali da amamentação, que é uma fase muito importante. Depois, né, a fase do desfraude, quando a criança começa a caminhar. Todas essas fases aí, elas vão, no desenvolvimento, ter uma grande diferença. Quando os pais sabem, olha, essa criança está na fase da amamentação, ela precisa ali de acolhimento, ela precisa... O pai está ali cuidando e tudo mais, de atenção, ou naquela fase que ela começa a andar. Então, quando os pais conhecem cada fase, o que acontece em cada uma delas, ele vai dar uma atenção diferente naquilo que ele fala, na maneira como ele se comporta, porque tudo que vai sendo dito nesse período é internalizado dentro da criança, e na fase da adolescência vai aparecer os desvios e tudo mais ali. Porque nesse período aí, ou o pai humilhou a criança, ou o pai não acolheu, abandonou a criança e tudo mais nesse período aí. E aí o que vai acontecer depois na fase adulta, que a gente vai perceber no comportamento as consequências podem ser ligáveis, né? Então, tudo que é dito nesse período aí da primeira infância vai ficar registrado para a vida toda. Para a vida toda. Os comunistas, né, eles têm uma prática, os
de retirar as crianças, né, da família nessa fase para poder inculcar as suas ideologias, né? Exatamente, porque essa é a fase que fica internalizada, entendeu? Então A criança está em formação. Tem adultos que eles têm aquela questão do, eu sou um desastrado, eu sou um desatencioso. Não tem adultos que falam isso? Mas você vai observar que isso foi internalizado lá na infância, quando essa criança começou a andar, começou a interagir com o meio ambiente dela, e ela derrubou um copo no chão e quebrou. E o pai e a mãe chegam com aquela fala, você é um desastrado, você não é atencioso. Internalizou aquela fala, e essa criança na fase adulta, as atitudes, ela começa a derrubar todos os copos que ela encontra, e você vai dizer para ela, tudo bem, quebrou um copo. Aí o que ela vai dizer? Não, eu sou um desastrado, porque isso foi internalizado na infância. E é interessante, irmã Sônia, que muitos pais querem projetar nos seus filhos, né? Querem se projetar nos seus filhos. E eles não prestam atenção para isso, né? Até que ponto isso é ruim ou isso é bom, né? No processo de educar, né? Essa questão dos pais se projetar nos seus filhos. Às vezes o pai queria ser um jogador de futebol e aí então ele não conseguiu ser um jogador de futebol, ele quer que seu filho seja jogador de futebol. Ou alguma coisa que o seu pai não é, ele quer que o filho seja melhor. Até que ponto isso é bom? Como trabalhar essa questão? Ou a mãe queria ser bailarina. Isso. E aí obriga a criança... E obriga a filha a fazer curso de balé. Exatamente, Isso exatamente. Acontece muito, né? Muito, Mas é muito interessante observar o seguinte. Uma coisa é os pais transmitirem para o filho exemplo. Isso é uma coisa. Agora, você querer projetar no filho aquilo que você não foi, aí já muda totalmente de figura. Aí é outra situação. Aí nós já não podemos mais colocar como uma coisa saudável. Porque todas as vezes que você vai projetar no seu filho algo que você não foi ou que você não conseguiu conquistar, mesmo que seja em nome de... Não, é porque isso é o melhor. Então, aí a gente percebe o quê? O que esse pai e essa mãe faz quando ele projeta no filho aquilo que ele não foi? Ele não respeita a individualidade do filho, ele não conhece esse filho, ele não dá a esse filho direito de escolha, né, de dizer, eu queria ser bailarina, mas a minha filha não quer, vamos supor, ela quer tocar violão, ela quer fazer outra coisa, ou jogar, não sei. Qualquer coisa. Então, ele tira esse direito dessa criança, né? E aí a gente encontra aí tantos adultos, às vezes, frustrados. E quantos nós não escutamos de pessoas que fazem cursos, entregam o diploma para o pai e falam assim, agora eu vou fazer outra coisa. Porque isso aqui é o que o senhor queria, não é o que eu quero. Então, exemplo é uma coisa. A criança imita os pais no exemplo. Mas a projeção para ser aquilo que não é saudável. Porque aí está embutido dentro disso. Emoções doentes, está embutido dentro disso. Eu quero que meu filho seja, porque meu pai não deixou eu ser, enfim. Muitas coisas que não são saudáveis. Então, eu diria, o exemplo eu devo dar. Meu filho, você pode seguir meu exemplo. Isso. Mas não impor. Mas não impor e projetar nele coisas que são minhas, que eu, na verdade... Ele não precisa ser aquilo. Né? E eu disse, olha, tem famílias que é em série, né? O pai é médico, o filho é médico, o neto é médico, todo mundo é médico. Aí você fala, nossa, né? É um legado isso? O que é isso? É verdade. E às vezes não é um legado, às vezes são imposições de família. E isso é ruim, né? Não é positivo. Os pais têm que deixar os seus filhos, dar aos filhos a condição de desenvolver suas potencialidades e sua vocação, né? Entra aí nessa primeira infância o educar para a autonomia. Isso, exatamente. Então a educação, você vai criar o seu filho para a autonomia. Valores não se negociam, princípios não se negociam. Mas o que passar disso, a gente conversa. É diferente. Verdade. Irmã Sônia, um outro problema que nós temos muito na questão da criação de filhos hoje é a questão do tempo. Né? Os pais têm agenda, a própria cultura dos nossos dias hoje impõe uma correria tremenda, tem que levantar isso, aquilo, e até a criança entra nesse ritmo também, né? E isso reflete na criação dos filhos a questão do tempo, né? Então, qual é a orientação para os pais, né, especialmente aqueles que têm um tempo
pouco, né, para os seus filhos, como ele compensar, como ele trabalhar essa questão? O que você diria para nós? Excelente essa colocação do tempo, porque uma coisa que a gente sempre conversa, às vezes, com pais e, né, casais até, é essa questão do tempo. Veja bem, é fato que hoje nós não temos tempo? Tá, vamos colocar, não temos. Então, hoje é muita correria, precisa se trabalhar, né? Os pais precisam trazer o sustento para casa, mas o principal é o momento que eu tenho dentro da minha casa, com meus filhos e com o esposo ou esposo, como é administrado esse tempo. Então, a gente coloca que não é quantidade, é qualidade. Então, veja bem, se você fica, vamos colocar assim, um pai e uma mãe, nós estamos em casa com os nossos filhos, temos os filhos pequenos e nós estamos em casa com eles. Beleza, estou ali. Tirei essa tarde para ficar com meus filhos. Só que o pai está num celular, a mãe está no outro celular, e a criança está ali, vendo a novela, virando de ponta cabeça para esses pais olharem para ela, não olham e grita. Aí quando você vai falar com esse pai, mas como ele se comporta assim? Eu fiquei em casa com ele esse tempo todo. Aí a gente fala, peraí, deixa eu dizer para você uma coisa. Ficar e dar atenção para o seu filho é estar com o seu filho. E o que significa isso? Pode ser 10 minutos, pastor. Não precisa ser 1 hora. Se você der 10 minutos de qualidade para o seu filho, isso vai fazer uma diferença absurda na educação e na vida dele. Então, quando você está em casa com seu filho, esquece celular, esquece televisão, esquece o animal de estimação, esquece tudo. Você tem que estar com ele, olhos nos olhos aqui, porque aí a criança vai sentir que o pai está presente, entendeu? Essa coisa de estar em casa só, cada um num cômodo, cada um num aparelho, cada um numa coisa, isso daí não é tempo de qualidade. E isso não produz nada. Nada. Inclusive, diz que é até interessante o pai sentar para conversar com o filho e descer, no sentido de se colocar na mesma altura. Na mesma altura. Mas, né? Então, eu diria que não é quantidade, mas qualidade. Então, o dia que a gente conseguir administrar o tempo dessa forma, bom, eu trabalho tantas horas, mas eu vou tirar do meu dia 15 ou 30 minutos que vai ser para os meus filhos. Então, esse tem que ser, de fato, esquece, não se ligou, não atende, entendeu? Esquece. Então, prioridade, né? É a prioridade. Naquele momento é a prioridade. Isso. Então, essa desculpa, não tenho tempo, não serve, porque eu estou falando não de quantidade, mas de qualidade. Então, e tem pais que falam assim, mas é o único horário que eu tenho para olhar meu celular a hora que eu estou em casa. Falo, mas também este é o único horário que você tem para educar seu filho. E aí? É uma questão de escolha. Qual é a sua prioridade? Dentro desse desafio, irmã Sônia, o que nós, a igreja, né, nós podemos contribuir com os pais para a educação dos seus filhos? Há uma importância ou não? A igreja pode fazer alguma coisa? Né? Eu acredito que não só a igreja pode, como deveria fazer muito mais ainda por essa questão de educação de filhos, pelo seguinte, investir, o investimento nessa, por exemplo, essa conversa que nós estamos tendo aqui, sabe, de chegar, chamar esses pais, sentar com eles na igreja, e não só a palavra de Deus que nos traz N orientações para a educação de filhos, mas trazer pessoas que possam falar dessa importância. Eu acho que isso é valiosíssimo e às vezes não fala muito. A gente tem muitas reuniões de casais, nós temos, né? Põe na pauta lá a educação de filho, mas aí não é sempre, né? Aí a gente fala, não, mas já tem a escola dominical ensina e tal, mas é importante falar, trazer essa coisa em forma de grupos de discussão. Eu acho que seria perfeito você pegar os pais, principalmente desses filhos até os 7 anos, que estão em formação ainda, e fazer aquela coisa do bate-papo em círculo. Trocar experiências. Isso, e conversar. Instruir. Olha, você precisa fazer, o que você tem que fazer, como tem que ser, e instruir. E isso eu penso que a igreja poderia ser um pouco mais, né? Além da escola dominical. Além da escola dominical. Ela é uma parceira, mas ela pode se aprimorar nessa. E ela acaba sendo usada como desculpa para pais na educação, né? Exatamente. Meus filhos vão na escola dominical, entendeu? Ela é uma parceira, né? Mas, na verdade, ela é uma parceira, não a principal. Então, eu acredito que se a igreja se envolver mais nessa questão da educação de filhos,
nós vamos ter resultados muito mais positivos, né, na questão de instrução para esses pais, né? Irmã Sônia, você falou sobre, você escreveu um artigo sobre essa questão do mundo digital, né? E atualmente nós vivemos verdadeiramente nesse mundo digital, né? Quase tudo hoje são aí no celular, computador e por aí vai, né? Quais são os efeitos do uso exagerado da tecnologia, né, para os nossos filhos? Como a gente trabalhar essa questão? Um fato é que é necessário, é importante, hoje as escolas estão digitalizadas, tudo, mas como a gente administrar isso? Quais são também os prejuízos de não haver um controle, né, sobre isso? Compartilhe conosco aí o que você entende sobre isso, né? Essa é uma área que a gente bate duro, inclusive bate duro na igreja com as crianças. Nós fizemos recente até com a UCP um tema chamado distrações, onde a gente montou todo um trabalho ali em cima das redes sociais, todas elas, desde o smartphone até Instagram, Facebook, todas as áreas, né? E até foi uma coisa muito interessante, porque quando a gente falou sobre as séries, sobre os animes, tinha mães que falavam assim, o que é um anime? Uhum. Aí quando a gente perguntou para os filhos, que nós elaboramos uma pesquisa dentro da igreja, posso até compartilhar a pesquisa com vocês depois, né, se quiserem fazer com suas crianças, e essa pesquisa é para ver o quanto as crianças estavam envolvidas com a tecnologia, e perguntando sobre as consequências dela para as crianças, né? E aí tinha criança que sabia o nome de 100 animes, né? Que é aqueles desenhos... Aqueles bichinhos, né? Aqueles asiáticos, né? E aí eu falei, olha, e às vezes os pais não sabem o que significa o anime, e o filho sabia o nome de muitos animes. Mas voltando aqui, da seriedade disso, né? Hoje, até mesmo para o adulto, não é só para a criança que é o nosso foco aqui, mas até para o adulto, essa questão do uso da tecnologia, das redes sociais, ela tinha que ser limitado. Na verdade, teria que ser limitado, né? Por quê? Nós não estamos percebendo, assim, quando eu vou compartilhar aqui os prejuízos e o que nós estamos vendo em termos de comportamento com relação às crianças, mas nós não temos percebido o quanto isso tem causado alterações no cérebro das crianças, além do comportamento. Isso é interessante. Nós temos a seguinte questão. Hoje nós temos um monte de diagnósticos de TDA e TDAH, que são os transtornos de aprendizagem, que, na verdade, eles só existem por causa do excesso da tecnologia. Entendeu? Então, o que acontece com a tecnologia? Hoje os pais usam muito os celulares para os filhos ficarem quietos, não é? Então, tá no restaurante, celular na mão da criança. Tá até na igreja, às vezes, né? Quietinho aí, tá com o celular. Em casa, o pai quer ver uma notícia na televisão, celular na mão da criança. Quer conversar com alguém? E na verdade, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, que já pesquisas foram feitas. O ideal, eu espero que nenhum adolescente bata em mim depois, o ideal é que o celular chegue na mão de um adolescente, da criança, quando tiver seus 13 anos de idade. Esse é o ideal. E o limite de usar o celular e jogos, tudo nessa área, é de 2 horas por dia. Isso já foi provado, isso daí. Porque o que acontece? Agora, falando dos prejuízos. O que nós temos observado hoje? O aumento da ansiedade, o aumento de depressão na infância, a questão do TDA e TDAH, que são transtornos de ansiedade e tudo mais, ou de ansiedade não, de aprendizagem, né, que é o déficit de atenção com hiperatividade. Nós temos observado comportamentos antissocial. Nós temos visão também, né? Visão, né? Tem até aquela síndrome dos olhos secos, né? Obesidade, né? Porque a criança fica ali fixa na frente de um aparelho. Então, e nós não estamos percebendo. Então, o que acontece? Quando a criança está jogando num aparelho, aquele estímulo está passando para o cérebro, e aquilo é um aumento, né, da dopamina no cérebro, e isso faz o quê? Com que a criança se agite e fique a 1000 por hora ali, às vezes diante de situações. Mas o que nós observamos?
essa criança fica assim diante da tela. Quando ela sai dali para o mundo real, o comportamento é outro. Muda tudo. Porque o que a tecnologia mostra para mim? Tudo é na hora, apertou um botão. Exatamente. Então, por exemplo, se uma criança vai assistir uma série na televisão, pré-adolescente, ele na televisão vai lançar um episódio por dia. Lá no celular, ele antecipa os 14, 16 episódios que ele tinha que assistir. Então, outro prejuízo. Essa criança, ela não vai aprender a esperar, não vai aprender a ter paciência, ela não sabe lidar com o mundo real. Na verdade é isso. Porque no cérebro vai acontecer o quê? Não vai conseguir distinguir o que é real e o que é fantasia, por causa do excesso. Né, fora a questão da agressividade que aumenta na criança. Nós temos observado que quando a criança é muito exposta a jogos e tudo mais, quando você tira isso bruscamente, ela sofre de abstinência, fica dependente, crise de abstinência. Então é uma coisa assustadora. Então, como que nós podemos exigir de uma criança que tem esse acesso à tecnologia, a celulares, smartphones e tudo mais, que ela consiga acompanhar a escola normal lá fora, consiga acompanhar a vida familiar, que acontece pausadamente, quando ali na mente dela e no celular a coisa acontece. Não tem como, ela não consegue. E com isso ela não até consegue simultaneamente, né? Porque elas conseguem fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo ali, 5 no mesmo. E a gente não tem noção isso a longo prazo, o que vai acontecer no mundo. Os prejuízos que serão. Desse prejuízo, onde porque acontece toda a alteração nos circuitos cerebrais. Então, é justamente nessa área frontal aqui que que tem a questão da memória, vai afetar a questão de concentração, tudo isso. Então, é muito sério isso. Então, se nós, pais, não começarmos a observar isso e tirar, esses celulares, esses aparelhos, limitá-los por 2 horas de uso apenas, no caso da criança, não seria nenhuma hora. Na infância não há necessidade. Nenhuma hora. Né? Então, nenhuma. Até essas deixar crianças... o cérebro dela trabalhar com as coisas reais. E você sabe uma coisa, pastor? Que às vezes eu olho e fico só pensando para não falar, para não criar uma situação. É os pais que viram e falam assim: nossa, meu filho já sabe mexer com o celular. Tudo, né? Quantos anos seu filho tem? Tem 1 aninho. Eu falei, nossa, seu filho realmente é inteligente. Não falo assim, desse jeito, mas eu fico pensando de falar às vezes... Dos prejuízos, e a pessoa não tem noção do que isso daí pode causar na vida daquela criança. Não tem noção, a longo prazo, o que vai acontecer. Então, é muito sério isso tem que ser revisto, tem que ser falado na igreja, tem que ser falado em todos os lugares. Cuidado. Nas escolas também, né? Também, cuidado. As professoras, né? Cuidado com essa questão da tecnologia. É boa, precisa ser bem administrada. É uma grande ferramenta. Tem jogos que eles ajudam no desenvolvimento. Tá? Então, nós aqui não estamos contra a tecnologia, né? Nós estamos falando do que está acontecendo hoje, do excesso. Do exagero, E o excesso é que está sendo assim. Então, a gente vê filhos sabendo mais que os pais na tecnologia, porque eles têm ali acesso, YouTube, tudo mais. Mas enfim, tem prejuízo em outras áreas. Prejuízos em várias áreas. Prejuízo social, prejuízo na questão, né, como eu falei, da atenção. Da saúde. Da saúde. Emocional, enfim, e tudo, né? Principalmente. Por que tanta ansiedade? Por quê? Né, o que acontece com a ansiedade? Né? E vivemos num mundo hoje mais ansioso. Eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. A tecnologia me dá tudo agora. Tudo é instantâneo, né? E o mundo real, não. E os filhos não sabem esperar mais. Não sabem. Essa impaciência é gerada por conta disso. Mas, Sônia, então nessa questão aí, assim, como quando os pais não estão sabendo administrar essa questão de cuidar da criança na fase da infância, ou mesmo em qualquer outra fase que o pai está tendo dificuldade, como eles podem buscar ajuda de um profissional, se é importante, se deve ou não deve, se existe, né, trabalhos profissionais que podem ajudar os pais numa tarefa de como lidar com isso, né? Sim, né? Hoje, infelizmente ou felizmente, tem a procura de profissionais para atender crianças é muito grande, né? Eu falo assim, infelizmente ou felizmente, por quê? Então, a gente percebe hoje, eu vou aproveitar essa pergunta para fazer essa colocação. Nós percebemos hoje que os pais estão
muito perdidos na educação dos seus filhos. Muito. É uma coisa assustadora. E a grande maioria das crianças que vão para os consultórios, às vezes nós detectamos os problemas nos pais, e nem todos os pais aceitam o tratamento. Então, o que acontece? Não, o problema não é o seu, o problema é meu filho. Não sou eu que tenho problema. É meu filho, entendeu? Mas, na verdade, você vai observar que aquele comportamento disfuncional daquela criança é uma denúncia do que está acontecendo com aqueles pais. Só que esses pais, às vezes, não querem ser implicados nessa questão. E aí, como? Então, vamos lá para a pergunta. Eu aproveitei para colocar isso nessa, que é interessante, nessa muito interessante. questão aí. E a gente observa, porque estão perdidos. E essa questão de estar perdidos, eu falo assim, é a questão de papéis trocados, né? A gente vê que o pai não exerce a função paterna, a mãe não exerce a função materna, e os filhos são os mais prejudicados nessa área. Mas quando procurar ajuda? A ajuda existe. Então, quando esses pais, eles não estão dando conta mais disso, quando que ele vai observar no filho que o filho está precisando de uma ajuda profissional? O filho vai mostrar no comportamento dele que alguma coisa não está legal. Por exemplo, aquela criança, beleza, legal, sempre brincando, de repente você observa aquela criança mais calada, você observa que aquela criança começa a se isolar, você percebe que aquela criança perde o apetite, o sono daquela criança é alterado. Então, você começa a observar essas mudanças comportamentais na criança. Quando surgem essas mudanças comportamentais, aí é hora de procurar um profissional. Para o profissional avaliar se realmente, qual a dinâmica que está acontecendo naquela família, que aquela criança está adoecendo ou está adoecida. Aí é um momento. E é interessante, Mansoni, nisso que você está colocando, que os pais têm que ir abertos, sabendo que eles também precisam de serem trabalhados, né? Esse seria Nesse o ideal. processo da terapia, não é só a criança. Seria o O ideal. pai tem que entender que ele também faz parte desse processo. E ele Sim. tem que estar aberto para ser orientado também e seguir as instruções do profissional. Porque, inclusive, terapia infantil com criança só funciona quando os pais estão juntos. Não é só mandar a criança lá. Já é diferente do adolescente adulto, até o adolescente. Quando o adolescente chega no consultório, você está aqui porque você quer ou sua mãe te obrigou a vir? Minha mãe mandou vir. Então, não vamos conversar. Vamos conversar com a sua mãe. Vamos conversar com a mamãe. Entendeu? Agora, não, eu vim porque eu quero. Aí muda tudo. Já a criança, não. A criança, os pais têm que estar envolvidos. Porque a criança... E outra coisa importante nisso, o que a gente tem que entender? Que às vezes alguns comportamentos das crianças, a criança não sabe dar nome às emoções. Ela não sabe. Então, às vezes os pais estão com problema e a criança está percebendo tudo. Ela está percebendo tudo. Mas como que ela reage? Né? Mas como que ela reage? Com um comportamento agressivo. Ela começa a gritar, ela começa a ter um comportamento porque ela não sabe dizer que ela está sentindo uma emoção de raiva ou de tristeza por causa daquilo que está acontecendo. Aí esses pais, então, hora de levar para o psicólogo. É uma denúncia, né? Vamos levar para o psicólogo. E aí, nesse caso, vamos tratar a família. A família. É interessante isso. Então, minha irmã, assim, para a gente estar chegando, nosso tempo está muito bom, está gostoso, bate-papo. Que pena, eu estou gostando também. Mas, assim, passa assim, aproveitando aí esse momento aí com os nossos, aqueles que estão sintonizados aí no nosso canal agora, que estão interagindo conosco aí, especialmente aqueles que são pais, que têm crianças na primeira infância, que também têm adolescente. Então, qual orientação você daria para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, né, para um bom relacionamento entre pais e filhos, né? O que você... A gente sempre gosta de conversar com os pais o seguinte, uma coisa muito importante para que esse relacionamento flua e como deve ser, né? Os pais precisam primeiro se conhecerem. O autoconhecimento dos pais é fundamental para que essa relação pais e filhos funcione. Então, quando o pai se conhece, o que acontece quando ele tem esse autoconhecimento? Ele vai saber separar da criança o que é um comportamento desviante da criança. É como assim, Deus não nos olha e nos vê como pessoa. E o pecado, ele não ama o meu pecado, mas ele me ama. E o que acontece com os pais? Os pais não sabem separar o comportamento da criança de quem a criança é. Então, eles pegam aquele comportamento ruim e você é ruim, não é o seu comportamento.
Isso Você é é uma criança ruim, você é uma criança burra, você é uma criança... E não é. Então, é um comportamento. Então, quando os pais se conhecem, eles não vai cair naquela questão lá de colocar no filho, jogar para o filho, entendeu? Coisas que são deles. De projetar, né? De projetar até com raiva na hora da disciplina. Então, pais precisam de ter autoconhecimento. Pais precisam dividir corretamente os papéis dentro da casa. Gente, isso é essencial. Esse é o nosso grande problema hoje. O papel do pai, pais, o papel do pai é dar direção, dar limites e dar proteção para o filho. Toda direção na vida do seu filho é o pai que dá. O limite é o pai que dá, não é a mãe. E o papel da mãe é oferecer o vínculo, a nutrição e a organização da casa dela. Se esses papéis se invertem, nós já vamos ter uma disfunção na fase dessa criança. Então, isso é muito sério. E a gente tem observado isso no dia a dia hoje, totalmente invertido. Então, são mulheres que estão dando direção e maridos estão fazendo a nutrição. E vice-versa. E não pode acontecer assim. Então, eu digo, pais, isso é sério. Exerçam o papel de vocês, porque quando uma criança, entendam isso, quando uma criança percebe que os pais estão fazendo e cumprindo os seus papéis corretamente, e esses papéis é bíblico, a palavra de Deus nos fala. São orientações da palavra de Deus. São orientações que a palavra de Deus nos fala. Quando você, eu não vou trazer textos porque eu não vou nem lembrar. Mas quando a criança percebe que os pais estão exercendo as suas funções, não ficam, joga para lá, fala com sua mãe, fala com seu pai, fala com sua mãe, fala com seu pai. Quando esse filho percebe, ele vai se sentir seguro. Isso vai trazer segurança para a criança. E a criança vai se desenvolver de uma maneira saudável. Porque não vai ficar aquela coisa assim, não, ele sabe, meu pai está me trazendo um limite, a direção para a minha vida, minha mãe está fazendo isso aqui, e os dois juntos, como casal, estão exercendo a função deles, que é o marido a liderança e a esposa a organização, a submissão. Então, os dois, como casal, estão cumprindo o papel. Pai, mãe, os seus papéis. Isso é muito importante, essa orientação que a gente fala para os pais. O seu filho vai se sentir seguro e não perdido na vida. E não sem direção, entendeu? Trabalhar por uma boa comunicação, né? Não, isso, então, nem se fala. Né? A comunicação, então, é o alicerce, né? E tem que começar lá. Então, a gente vê essa desordem na família hoje. Pais gritam na frente dos filhos, brigam na frente dos filhos, e os filhos se sentem perdidos. E quando pai e mãe faz essa coisa, deixa eu fazer tal coisa, o pai fala com a sua mãe, ele vai lá, sabe o que esse filho fala? Ele pensa assim, vixe, eu estou perdido, e agora, em quem eu vou? Ou ele vai naquele que vai favorecer a ele. Então, o que é importante? Vai fazer o jogo, né? Pais, vocês têm que ter uma palavra só diante do seu filho. Você pode não concordar, eu posso não concordar, passei muitas situações assim com Moisés, com as minhas filhas pequenas. Eu não concordava com aquilo que às vezes ele fazia, ou ele com o que eu fazia. Depois sentava e conversava sobre isso. Mas na frente delas era mantinha uma só palavra. Então não tem esse negócio, pai, posso? Vou falar com... Não, não pode. Não pode. O que sua mãe diz? Mãe diz não, então é não. Não, exatamente. Eu chego lá na mãe, não, meu pai já falou que não. A nossa palavra é uma só. É uma só. Isso traz um benefício muito grande. E isso traz segurança para a criança. Traz firmeza para a criança, traz limite para a criança. E a criança precisa disso. Entendeu? E os pais não podem jogar para babá, não jogar para o vovô, né, para a vovó. Uma responsabilidade que... Quem educa é pai e mãe. Quem educa são os pais. Quem educa é pai e mãe. Os outros podem até ficar com seu filho, o que for, mas... Quem educa é pai e mãe. Gente boa, você que está, né, gostando do nosso papo aqui, do assunto, dê o seu like aí, né? Não sai agora. Agora é a hora de você mostrar para nós que você, né, gostou do nosso papo. Então dê o seu like. Se você não se inscreveu ainda, não está inscrito no nosso canal, se inscreva agora, né? E compartilhe ainda, porque o nosso vídeo vai ficar aí disponível, né? E você pode compartilhar para que outros possam assistir. Contamos com você, vocês são nossos parceiros, né? E nós vamos agora, irmã, para um bate-pronto aqui, né? E vamos lá, um bate-volta aí, bem rapidinho.
Família, minha irmã. Laboratório de amor. Olha, Pra minha igreja. Comunhão. Amigo. Parceria. Comida. Só massas. Oh. E um hobby. Cafeteria e cinema. Oh, muito chique. E Deus? Tudo na minha vida. Opa. Então, minha irmã, muito bom. Deus abençoe sua Amém. vida. Uma alegria Obrigada. muito grande recebê-la aqui. Obrigada. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Meu querido, fica aí então, dê o seu like, faça a sua inscrição. Contamos com você, você também é o nosso parceiro. E aguarde o nosso próximo edição do Gotas de Sabedoria. Temos sempre Amém. uma gota de sabedoria para a sua família, para a sua casa, para a sua vida. Deus te abençoe. Amém.